Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, continuar preenchendo o guia de implantação da NR32 riscos biológicos. Na aula passada nós paramos na planilha estabelecimento de saúde. Eu passei para vocês todas as informações necessárias para vocês preencherem esta planilha. Agora nós vamos para a planilha escopo da avaliação. Então, para isso você clica aqui nessa setinha, ele vai para o escopo de avaliação. O que é o escopo da avaliação? Lembre-se na aula passada que nós definimos um estabelecimento de saúde onde nós iríamos realizar a inspeção, a avaliação. Dependendo do estabelecimento de saúde, nós podemos ter diversas áreas, departamentos, e pode ser que eu opte a não avaliar todas as áreas. Por quê? Por qual motivo? Simples. Primeiro, nós estamos trabalhando com riscos biológicos nesta modalidade. Não são todas as áreas que estão sujeitas a riscos biológicos. Tem áreas, por exemplo, se você pegar o seu PPRA, você vai ver que tem áreas que são mais susceptíveis, por exemplo, a radiações ionizantes. Outras que são mais susceptíveis a agentes químicos. Por esse motivo, a área de escopo é importante, porque pela área de escopo vai definir qual risco você vai avaliar em qual área, correto? Então, neste módulo, nós vamos trabalhar com riscos biológicos. Eu vou passar para vocês futuramente um sistema, uma ferramenta completa, com todas as avaliações, mas eu preciso adequá-la, porque o uso ela não é tão amigável. Nesse momento eu tive que adequar elas para que outras pessoas pudessem utilizar, como essa, para ficar fácil, para que ela possa ser usada por pessoas que estão usando pela primeira vez a ferramenta. Então eu vou adequar também os demais riscos. Então, quando nós vamos preencher o escopo da avaliação, nós vamos definir aquelas áreas mais susceptíveis aos riscos biológicos. E nesse caso, quem que pode te ajudar bastante? Que documento? O PPRA e o PCMSO, correto? Então vamos preencher. Então, o escopo da avaliação começa com a seguinte pergunta: qual vão ser os riscos avaliados? Nesse momento, a ferramenta só permite que você avalie os riscos biológicos, correto? Calma que nós vamos criar outras ferramentas, a mesma ferramenta, desculpa, mas com uma avaliação para os demais riscos. Nesse momento é apenas os riscos biológicos. Tipo de estabelecimento, você preencheu na planilha anterior. Aqui é importante. O estabelecimento de saúde para o qual você vai fazer esta avaliação possui PPRA ou PCMSO? Lembrando que qualquer estabelecimento de saúde com mais de um colaborador CLT tem que ter esse documento, né? Então a pergunta é se você tem acesso a esses documentos, correto? Porque, de repente, o estabelecimento tem, mas ele não te deu acesso a esses documentos. Aqui você vai responder. Se você tem acesso aos dois, PPRA e PCMSO, apenas ao PPRA, apenas ao PCMSO, ou não tem acesso a nenhum dos dois. O que muda nesse caso? Você vai perceber que na metodologia que eu adoto, que eu desenvolvi, algumas avaliações e inspeções são de documentos. Então, se você não tiver acesso ao PPRA ou ao PCMSO, alguns requisitos da NR32 não vão poder ser avaliados. Correto? Aqui você vai definir as áreas do escopo, ou seja, aquelas áreas que vão ser avaliadas e inspecionadas por você ou pela sua equipe. Correto? Então, eu deixei aqui uma série de locais dentro de um hospital que você pode avaliar. Eu acredito que deva ter bastante coisa. Se não tiver tudo, tem quase tudo. Centro cirúrgico, centro obstétrico, consultórios de radioterapia, incluindo outros riscos também, não só os biológicos, mas também radiações ionizantes e riscos químicos. Nesse momento nós vamos fazer só para biológico. Então, eu recomendo que você, se você tiver a planta desse hospital ou souber quais áreas, ou mesmo o PPRA, você pode aqui começar a identificar os pontos
que que farão parte do seu escopo de avaliação. Ele também entra como dentro do seu certificado. No seu certificado você vai ver que vai aparecer as áreas que são partes do seu escopo. Além do estabelecimento de saúde, aparecem também as áreas do escopo. Se eventualmente você optar, falar, não tem as áreas todas aqui, eu quero preencher manualmente, você pode dar o código da área, né? De repente você tem o PPRA e centro cirúrgico, por exemplo. Correto? Você pode optar por escrever e definir você mesmo. Certo? Então aqui você vai preencher com as áreas, para não ficar vazio. Vamos preencher duas, você tem tudo isso de opção. Pode ser várias áreas. Importante que você estime ou tenha uma ideia de quantos colaboradores ou empregados, incluindo terceiros, trabalham nessas áreas. Por quê? Um processo de avaliação, ele conta de 3 pilares. 1, avaliação de documentos. 2, inspeção em loco. E 3, entrevistas. Então, a entrevista, ela é parte do processo de auditoria interna, de inspeção, de avaliação. E as entrevistas, elas se baseiam num número mínimo de entrevistados. Então, que costuma ser em um processo amostral a raiz quadrada. Então, por exemplo, se nós tivermos 100 colaboradores nessa área, você vai perceber que futuramente no seu resumo, que é a próxima aba que nós vamos trabalhar na próxima aula, vai indicar para você fazer uma entrevista com 10 pessoas, correto? Essa entrevista pode ser em grupo, pode ser de forma informal durante um almoço, um bate-papo. E os itens que você vai utilizar para entrevistar os colaboradores estão aqui também e eu já selecionei e dividi eles direitinho, correto? Então na próxima aula nós vamos falar sobre o resumo. Vocês vão ver o relatório de tudo isso que vocês preencheram até o momento, correto? Obrigado, então até a próxima aula.